Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs. Nós vamos dar continuidade à nossa série Cheios do Espírito. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a Palavra de Deus. O que é a Palavra de Deus? O que ela produz em nós? O que nós devemos fazer com a Palavra de Deus? E como nós devemos ler a Palavra de Deus? Quero ler um texto com você que se encontra na Palavra do Senhor, em Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 3, que ele vai nos dizer assim: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Então, o primeiro passo para nós entendermos sobre a Palavra de Deus é que ela nos alimenta, ela nos sustenta, é que ela nos mantém de pé, pois nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que sai da boca do Senhor. Então, nós devemos entender que a Palavra de Deus, ela produz em nós algumas coisas, e nós precisamos estar atento àquilo que ela vem a produzir a nós. Para que eu e você possamos ser cheios do Espírito, nós precisamos viver a Palavra, nós precisamos sentir a Palavra e andar conforme a Palavra. A primeira coisa que a Palavra de Deus ela produz em nós é orientação ou direção. No Salmo 119, no verso 105, a palavra diz assim, que a Palavra do Senhor ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por que lâmpada? Porque lâmpada ela ilumina, ela clareia, ela revela, ela não deixa nada oculto ou não deixa nada escondido. E luz para o nosso caminho, porque ela ilumina, ela guia os nossos passos. Então a Palavra de Deus permite que nós venhamos ter orientação, direção do nosso Senhor, e nós não venhamos perder o foco, nem ficar enganados e nem confundidos. Mas assim nós possamos ficar atentos àquilo que o Senhor tem para nos mostrar, e nós possamos ficar atentos para que nós não venhamos cair em ciladas e armadilhas de Satanás. A Palavra do Senhor ela também vai nos produzir estabilidade. Eu quero ler com você em Efésios, capítulo de número 4, no versículo de número 14. A Palavra do Senhor ela tem algo muito importante para nos ensinar através deste texto. Sobre o que ela nos ensina, falando sobre estabilidade. Capítulo 4, versículo 14 vai dizer assim: para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que introduzem ao erro. Então ela vai permitir com que nós tenhamos estabilidades e não venhamos cair em falsas heresias e ser levados, como diz o ditado, de vento em popa. E ser levados por tudo aquilo que os outros falam. Não, nós vamos confirmar com o que está na palavra e nós vamos fazer somente o que Deus nos diz e não vamos ser enganados por ninguém. A palavra de Deus ela nos dá estabilidade e segurança para nos manter firme e de pé e não vamos ser enganados nem confundidos. Ela também nos traz sabedoria. Salmo 119, 99, isso vai dizer que a palavra do Senhor nos dá sabedoria e conselho para que nós possamos agir nas áreas de nossas vidas, seja na área financeira, na área espiritual, na área ministerial, na área conjugal, seja em qualquer área de nossa vida, nós venhamos ter sabedoria para nós agirmos em cada situação, seja situações de crise, situações de alegria, situações difíceis, situações de decisões. Devemos tomar a palavra de Deus como base para nos dar o conselho de como devemos ou não agir. A palavra do Senhor ela também nos traz a vitória contra o pecado, pois ela vai nos direcionar como nós guerrearmos diante as provas, diante as lutas e as situações em que nós vamos passar. O salmista ele vai dizer assim, no Salmo 119: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O homem e a mulher de Deus, que ele é cheio do Espírito, ele guarda a palavra no coração para que ele possa viver a palavra. Pois para ser cheio do Espírito, eu não posso ser de aparência.
O Espírito, ele tem que começar vivenciando ou agindo dentro de mim, de dentro para fora. Ou seja, de dentro do meu coração para fora. Pois assim como diz em Lucas, capítulo 8, versículo 48, que da boca do homem procede aquilo que o coração está cheio. Ou seja, a boca fala do que o coração está cheio. E o mesmo Lucas também vai escrever que da boca saem as saídas ou procede as saídas da vida. Então, homem e mulher cheio de Deus tem o Espírito habitando dentro do coração dele ou dentro dele. Tá? Então, ser cheio do Espírito começa aqui dentro, não é no exterior, não começa no exterior, começa por dentro, onde você vai haver uma grande transformação, primeiramente pelo lado de dentro, não pelo lado de fora. Temos que tomar cuidado com aqueles que vivem de aparência. Não é errado você usar uma roupa bonita, uma veste bonita, mas o que é errado é você ter tudo do lado de fora e estar podre pelo lado de dentro. Assim como Jesus vai chamar os fariseus daquela época de sepulcros caiados, pois eles andavam bonito pelo lado de fora, falavam bonito, pregavam bonito, tinham oratória, tinham homilética, eles tinham eloquência no falar, eles falavam bonito, falavam com sabedoria, pregavam bem, cantavam bem, conheciam as escrituras pelo lado de fora. Mas pelo lado de dentro estavam podres, estavam mortos. Por quê? Eles não tinham humildade, eles não tinham sinceridade nas suas orações, eles não tinham quebrantamento, eles não aceitavam a Cristo como Ele realmente é. Então a palavra de Deus, quando nós guardamos no nosso coração, nós nos livramos do pecado e ela nos traz a vitória diante de nossas lutas. A palavra de Deus, ela vai nos trazer paz, esperança e revelação. Por que ela vai nos trazer paz? Porque ela vai nos direcionar a estar tranquilos ou satisfeitos com a situação que nós estamos vivendo. Estamos passando uma dificuldade, mas nós teremos paz, pois o Senhor está conosco. Salmos 3, verso 5 vai dizer assim: eu deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. O Senhor nos sustenta, Ele permite que nós tenhamos paz. E ela também nos traz grande esperança em tudo com aquilo que nós vivemos. E ela permite que nós tenhamos uma grande revelação. Na carta aos Hebreus, capítulo de número 4, versículo 12, ela diz assim, pois a palavra do Senhor, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra entre a divisão da alma e do espírito. Ou seja, ela vai trazer uma grande revelação para nós, a palavra, revelações de alma, revelações de espírito, que o exterior não pode trazer. É somente a palavra de Deus. Homens e mulheres cheios do Espírito de Deus, eles vivem a palavra. Jesus, uma certa feita, ele vai dizer para os seus discípulos assim, para que vocês venham ser meus discípulos, vocês têm que viver a palavra. E também ele diz assim, que o Senhor, ele revela segredos. Ou seja, ele quer te revelar segredos. Mas é somente para aquele que é discípulo, para aquele que é cheio do Espírito. Mas o que a palavra de Deus, ou o que nós devemos fazer com a palavra de Deus? Qual é o caminho que eu e você devemos tomar? Qual é a direção que nós devemos tomar? A primeira coisa é desejar a palavra de Deus. Eu quero ler um texto com você em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, no seu versículo de número 2, em que ela vai nos trazer algo muito forte para nós hoje. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 2. O apóstolo Pedro, ele nos traz um ensinamento profundo sobre como nós devemos desejar a palavra de Deus. Ela vai dizer assim, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Quando eu e você, nós desejamos a palavra de Deus, ela faz nós termos crescimento espiritual, crescimento ministerial, crescimento em todas as áreas de nossa vida.
E assim nós vamos entender que através de desejar a palavra de Deus, nós vamos ter conhecimento para a salvação. Porque não adianta eu ser um homem e uma mulher, dizer que eu sou um homem e uma mulher cheio de Espírito, mas eu não conheço ou não tenho conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Devemos ser como crianças, ardentemente desejando tomar o leite, ou seja, desejando comer da palavra. O Senhor nos diz assim, que o leite materno é para os recém-nascidos, mas a palavra sólida já é para os maduros na fé. Então nós vamos tomar leite materno, desejar como uma criança tomando leite materno, mas a partir daí nós vamos começar a viver coisas com Cristo que vai nos permitir a participar do alimento sólido, a receber coisas que ninguém recebe, receber revelações que ninguém recebe, só aquele e aquela que é cheio do Espírito. A palavra do Senhor, ela também nos faz temer com tremor, ou nós devemos temer com tremor. É uma maneira que nós temos de utilizar a palavra do Senhor, temer com temor. Por quê? Porque nós não podemos ser hipócritas, nós não podemos ser aqueles que usam a palavra do Senhor em vão. Nós devemos de temer, ter medo, porque a Bíblia diz no livro de Jeremias que o Senhor ele zela pela tua palavra. Então o que o Senhor faz realmente, ou o que o Senhor fala realmente acontece. Devemos também examinar as Escrituras. Atos dos Apóstolos 17 vai falar sobre os bereanos, que enquanto Paulo e Barnabé pregavam, eles examinavam as Escrituras. Paulo e Barnabé, eles eram apóstolos, consagrados, ungidos pelo próprio Jesus Cristo. Agora imagina, se eles examinavam a palavra do Senhor para ver se o que Paulo e Barnabé pregavam era verdade, por que eu e você hoje em dia não vamos examinar a palavra do Senhor para saber o que está sendo pregado nos púlpitos por aí realmente é a palavra de Deus? Eu e você devemos examinar as Escrituras. Salmos 1, medita na lei do Senhor de dia e de noite. Será que eu e você temos lido a palavra? Será que eu e você temos lido, meditado na palavra do Senhor? Como ele nos diz todos os dias, homem e mulher cheio de Deus é dia a dia comendo Bíblia. Quer uma dica? Leia 1, 2 ou 3 capítulos no máximo por dia. No ano inteiro você vai conseguir ler toda a Bíblia e você vai ser um homem cheio do conhecimento. Nós devemos também buscar, guardar no nosso coração, praticar e ensinar. O Senhor Jesus ensina em Mateus: todo aquele que busca, encontra, aquele que bate, se abre, e ao que pede, recebe. Então nós devemos buscar a palavra do Senhor todos os dias. Devemos guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Porque quando nós guardamos, nós passamos a vivenciar aquilo, nós estamos mudando a nossa conduta, o nosso caráter cristão. Homem e mulher cheio do Espírito tem conduta e tem caráter. Porque guarda a palavra do Senhor dentro do coração. Não vive como o mundo lá fora, não vive de aparência, ou não traz o mundo para a sua vida. Ele age totalmente de forma diferente. Devemos praticar. A maior parte para você entender, para ser um homem e uma mulher cheio do Espírito de Deus, é o que você pratica. Não o que você posta no status, não o que você prega no púlpito, não o que você canta na igreja, mas é o que você pratica no seu dia a dia, lá no seu trabalho, dentro da tua casa, com o teu cônjuge, com os teus filhos. É o que você pratica quando você vai no mercado, quando você vai à escola. Assim como Elias, Eliseu, eles eram conhecidos como homens de Deus. A Bíblia também fala de Enoque, que ele andou com Deus, porque ele praticava, ele vivia realmente o que as Escrituras ensinavam. Quer ser cheio do Espírito? Passe a vivenciar, passe a praticar. Jesus vai dizer assim: todo aquele que, pois, escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a tua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O segredo é eu e você praticar, não é viver de aparência, não é ter um nome, ter um status, não, é viver de aparência. Não é viver de aparência, é praticar a palavra de Deus. E devemos também ensinar a palavra de Deus, assim que nós devemos usar. Jesus disse, Mateus, Marcos 15:16,
Ide e pregai o evangelho. E em Mateus 28 também ele vai dizer, batizando e ensinando todas as nações. Então devemos tanto pregar, quanto batizar e ensinar. Você tem ensinado a palavra do Senhor dentro da tua casa, dentro do teu lar, no teu trabalho, por onde você tem caminhado? Como você tem lidado com isso? Porque às vezes também nós ensinamos a palavra do Senhor na maneira em que nós vivemos, como nós praticamos. Às vezes não é no abrir da boca, é numa atitude, é numa ação que eu tomo. Se eu tiro um momento de oração, eu estou ensinando o meu próximo a orar. Eu estou ensinando ele a tirar um tempo com o Senhor. Se eu respeito alguém, eu estou ensinando quem está próximo de mim a respeitar alguém, porque a palavra ensina que eu tenho que amar. Eu tenho que amar o meu próximo. Vamos entender agora como que nós devemos ler a palavra de Deus. Como que eu e você devemos ler a palavra do Senhor. E eu quero te dar uma dica para você que está começando agora. Nós devemos começar pelos evangelhos. Comece com Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois leia Atos. Depois leia as epístolas paulinas. Depois leia as epístolas joaninas, as epístolas de Pedro, a carta aos Hebreus. E assim você vai aprender cada dia mais. Por quê? Porque quando você começa pelo Novo Testamento, você começa conhecendo a Cristo. No Antigo Testamento, Jesus Cristo é citado, mas com algumas metáforas, com algumas simbologias, e talvez você não vai encontrar ele ali logo de cara. Comece pelo Novo Testamento, comece pelos Evangelhos e tente ler em ordem, tá? E tente fazer alguns tipos de leitura, como uma leitura devocional, aonde você vai orar ao Senhor, pedir para que Ele traga a você revelação desta palavra e te direcione. Também cante louvores ao Senhor durante seu devocional, tá ok? E você vai dar ênfase àquele versículo ou àquele capítulo que você está lendo e vai meditar nele e sim praticar, colocá-lo em prática. Então, leve em conta sempre o aspecto histórico, o aspecto cultural, o aspecto doutrinário, para que você possa entender o contexto e você não ficar enganado e nem confundido. Se lê poucos versículos quando está começando, não queira ler a Bíblia toda. Se lê poucos capítulos e sempre meditando. Por exemplo, nós vamos ler João capítulo 1, versículo 1, que a Bíblia diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ponto. Quem é esse verbo? Esse verbo estava com Deus. O que ele estava fazendo lá com Deus? Esse verbo era Deus. Vamos meditar, vamos trabalhar, vamos raciocinar isso. E aí vamos tirar uma grande conclusão. Peraí, esse verbo é Jesus Cristo. Ele estava no princípio, mas ele veio na terra para morrer por nós. Ele veio dar a vida por mim, mas ele estava junto com Deus no céu. Não há ninguém melhor do que Jesus Cristo para nos salvar. Não há outro, somente Ele. E devemos ler sempre com oração e também memorizar os versículos, tá? Então aprenda isso, homem e mulher de Deus, lê a palavra do Senhor, pratica, ensina, vive. Então, nós aprendemos na aula de hoje que para ser cheio do Espírito, nós devemos praticar, comer da palavra, se encher da palavra, viver a palavra. Amém, meus amados irmãos e irmãs? Tenham um bom dia a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?